Boa noite, Felipe. Queria saber de você um pouco da avaliação que você faz desse jogo do Flamengo. O Flamengo que começou um pouco mal o primeiro tempo, né, sendo dominado pela equipe do Corinthians, mas depois consegue justamente se reencontrar na segunda etapa, consegue dominar, virar o jogo. Qual que é a avaliação que você faz, principalmente da primeira etapa? Ok. Bom, primeiro, como você falou, o começo do jogo foi um começo do jogo difícil para a gente. A gente subiu a nossa pressão, a marcação. Eles acabaram saindo, às vezes por tabela, por vantagem qualitativa, por drible, e isso fez com que o nosso time teve que correr para trás. Não controlamos bem a profundidade hoje, fomos muito mal nesses primeiros 30 minutos controlando a profundidade, e era o que eles estavam explorando, nessa bola nas costas da nossa linha defensiva, e acabaram machucando bastante a nossa defesa, aonde já a partir do pênalti, que com 11 minutos praticamente já começamos a ajustar, mas era bastante informação para todo mundo, até ajustar praticamente foram 30 minutos, né? E aí realmente vocês sabem mais melhor do que eu que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo. Essa frustração que gerava não poder recuperar a bola transmitia também a nossa posse era uma posse ruim, com erros técnicos, com erros individuais, por estar com a perna pesada, por ter esse desgaste, por ter essa frustração de correr para trás. E a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola, e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor do que começamos, né? No começo do segundo tempo tomamos um gol, mesmo com esse nosso ajuste, mas eu já se via outro tipo de competitividade dos jogadores, outro tipo de postura, e sabíamos que teríamos nossas chances. Também tivemos nesses últimos 10 minutos do primeiro tempo, e assim foi no segundo tempo, onde chegamos com bastante volume, com bastante gente, e criamos as chances para poder vencer um jogo muito difícil, onde o adversário depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Arrascaeta jogou hoje junto com o Carrascal. Foi a primeira vez que eles jogaram juntos durante um bom tempo ali do jogo. Como que você avalia a partida da dupla e também o individual do Carrascal, que hoje foi um dos melhores jogadores do time? Eu vejo essas conexões, como eles se procuram já durante os treinos da semana, como eu vinha treinando o Carrascal na última semana e meia, talvez 2 semanas aí nessa posição, e ele entendeu bem. Agora, que jogador, é impressionante o jogo que ele fez, dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros, e hoje ainda por cima deu 2 assistências, que é um jogador também determinante. Então, estou muito feliz pela atuação dele, pela entrega também dele, porque nessa função ele teve que correr mais do que ele está acostumado, e ele fez. Agora é questão de adaptação, né? Nos últimos 5 minutos ou 10 minutos ele teve cãibra, mas acredito que com sequência ele vai aguentar bem essa posição, e eu estou muito feliz pelo rendimento dos dois. Boa noite, Felipe. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Parabéns pela vitória. Na próxima terça-feira você completa 1 ano à frente do Flamengo. Queria que você avaliasse como foi esse 1 ano para você à frente do clube. Está sendo muito intenso, né? Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental, né, de ir para os pênaltis e essa tensão absurda que temos como treinador e como disputar competições no clube com mais pressão do país, cheguei no quarto e agradeci. Mas não agradeci pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder estar vivendo todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador, agora como treinador, e cada segundo para mim é um presente. Então estou aproveitando ao máximo, desfruto, já falei para vocês que desfruto até quando não é tão bom, e quando é ruim, então estou no lugar onde eu quero estar. Felipe, boa noite. Gil, Rádio Superando Gigantes Esportes, parabéns pela vitória. Felipe, o jogo contra o Independente, o Estudiantes, perdão, foi um jogo que o Flamengo fez no primeiro tempo muito bom, mas a segunda etapa foi bem abaixo e o Flamengo teve oportunidade de fazer diversos gols, 3, 4 gols na primeira etapa.
Hoje o Corinthians teve essas oportunidades e o Flamengo não jogou bem na primeira etapa, como você bem colocou, na segunda etapa melhorou bastante. Vai chegar um momento, você acredita que o Flamengo vai conseguir ter nos dois tempos um equilíbrio e pelo menos fazer esses dois tempos mais equilibrados? Eu sei que está bastante desgastado pelo último jogo. Obrigado. Cada jogo é diferente. Vão ter jogos e já tivemos muitos jogos onde fizemos dois tempos bons, né? Se você pega vários resultados onde fizemos os dois tempos bons, dominamos e até goleamos, e tem outros jogos que jogamos pior que os adversários. Tá tudo bem? Não. Se precisar, tem um SAMU aí. Tem dois SAMU, ambulância e o... Não, temos, vamos lá, temos jogos onde fazemos os dois tempos muito bons e tem jogos que o adversário nos coloca em situações e também joga, como eu falei, o adversário também tem qualidade, também tem suas armas, né? Jogar aqui na arena não é fácil, né? Depois, como eu falei para vocês, depois dessa viagem, desse jogo muito intenso que tivemos contra o Estudiantes, vir jogar aqui, 2 dias depois, praticamente sem descanso, não é fácil e mesmo assim o time sofreu no começo, mas depois conseguiu competir e ver que fisicamente sobrou até o final. Então, muitas vezes quando o time cai, todo mundo fala, a parte física, mas muitas vezes não. O adversário joga, te coloca situações, muda sistema, o treinador também age, como hoje nós agimos, e o futebol como diria um treinador que eu tive, é um organismo vivo. Obrigado. Boa noite, Felipe, aqui, da Maria Litoral News. Queria focar nesse ponto da reação da sua equipe, também na leitura que você teve do jogo. Uma viagem desgastante, um jogo desgastante mentalmente, fisicamente na Argentina. E hoje, mesmo com o primeiro tempo muito ruim, a equipe volta para o segundo tempo melhor, só que leva um gol. E o Flamengo não sentiu isso. Queria que você falasse um pouco desse poder de reação da sua equipe, a leitura que você também teve do jogo. E a importância que isso tem, né? A gente vê muito falarem do poder mental do Palmeiras. Mas o Flamengo também tem um poder mental muito grande e poder de reação nos jogos. Eu não diria que o primeiro tempo todo, né? Foram 30, 32, 35 minutos muito ruins. Mas o final do primeiro tempo foi muito bom. E isso já deu pistas de onde a gente tinha que atacar no intervalo, o que seguir, o que corrigir. Do que estava sendo feito, que as correções acabaram dando certo. Então, como eu falei, muitas vezes esses ajustes que fazemos são para dar soluções para os jogadores se sentirem melhores dentro do campo, né? E nosso time tem muita qualidade e questão de que eles se encontrem confortáveis com as situações que eles estão vivendo. Claro que, por exemplo, o fato de o nosso time ter controlado muito mal a profundidade, pelo excesso de jogos que temos e não temos tempo para treinar, esses comportamentos se perdem, né? Então, sempre que temos tempo, temos que voltar a treinar esses comportamentos, que é uma coisa que a gente vem perdendo, né? Tanto no ataque como na defesa. Mas, sobre a força mental, no final das contas, todo mundo fala, né, da força mental dos times na Libertadores, mas os que mais tem no Brasil são 3, o São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Que tem alguém mais, não? Com 3 Libertadores? Santos também tem 3. Grêmio tem 2, não tem? 3 também. Não tem ninguém com 10. Ninguém tem uma força mental para ganhar 10 Libertadores. Então, estamos todos no mesmo. São anos também diferentes. São sorteios que depende. De repente, você pega uma equipe, como pegamos na fase de grupo, que é o Central Córdoba, que sempre que a gente for jogar 10 vezes, nós vamos sofrer 9. Pelo estilo que eles têm de jogar, com certeza é um time que faz o Flamengo sofrer. Então, depende do sorteio, do momento dos jogadores, das lesões, das viagens, da onde vai ser os jogos. Tudo influencia na Libertadores. E quem acha que ir para a Argentina jogar umas quartas de finais na casa dos Estudiantes é fácil, está muito enganado. É importante. Felipe, tudo bem? Boa noite. Ficam marcadas, né? Eu não sei se o Flamengo vai ser o vitorioso, mas certamente esta partida, pelo contexto que você já explicou, de viagem, de jogo desgastante, de jogar aqui que é difícil, talvez seja uma delas que marque um futuro título, um possível futuro título. Essa rodada, onde também pode ser uma rodada que na frente vai fazer diferença para o Flamengo? Bom, eu acho que é uma boa questão. Eu acho que cada rodada
cada jogo. Essa viagem também, assim, jogos a cada 2 dias contra o Inter, né, antes da Libertadores, e depois repetimos o mesmo jogo depois na Libertadores, onde foi também um desgaste grande e acabamos vencendo. Mas, por exemplo, agora temos um rival direto no próximo jogo, que é o Cruzeiro, e são 3 pontos importantíssimos, da mesma forma que hoje, mas e eu também costumo falar muito, não só para os jogadores, senão para todo mundo, esse campeonato é muito difícil, é muito complicado, porque empatamos com o Vasco semana passada e os nossos adversários, nossos rivais pelo título, ganharam. E todo mundo falando que o Flamengo é horrível por empatar com o Vasco, que o Vasco estava perto do rebaixamento. Mas hoje o Vasco ganhou, ontem, né, ganhou do Cruzeiro. E o Vasco tem um grande treinador, que quando perde é ruim, mas quando ganha, todo mundo já sabe que ele é muito bom. Ele foi treinador da seleção brasileira. Então essas coisas que nós temos que ter estabilidade, eu diria. Não achar agora que porque ganhamos do Corinthians fora de casa somos os melhores e temos um longo percurso pela frente, temos que manter o pé no chão. Preparar com muita humildade o próximo jogo contra o Cruzeiro, porque com certeza aí vem um rival muito mordido em busca desse título. Felipe, Frank Forte da TV Record. Cruzeiro que, aliás, venceu o Flamengo, né, no primeiro turno. Então, são 2 questões. Primeiro, se tem algum tipo de revanchismo, ou se, de fato, entra naquela de ser somente mais um jogo e um jogo importante, né, para o campeonato, pela disputa que você mesmo citou, valendo liderança. E hoje o Flamengo tirou aquela coisinha de fazer as contas do campeonato, né? O Flamengo de fato é líder de fato do campeonato. Se os rivais alcançarem os números de jogos, não alcançarão o Flamengo. Isso muda alguma coisa, mesmo que animicamente ou emocionalmente, para a condução das coisas visando o Campeonato Brasileiro daqui para frente? Não muda absolutamente nada, temos que somar o máximo número de pontos possíveis daqui até o final do campeonato. O campeonato é difícil para todos. Hoje o Palmeiras teve que viajar, nós viajamos, depois temos uma sequência em casa, mas tem a data FIFA, tem vários percances, várias coisas que acontecem nesse percurso nosso, nessa reta do campeonato, onde são desafios, né? São desafios e você tem que estar o mais equilibrado possível, porque são jogos muito difíceis. Mesmo se você jogar com um time da parte baixa da tabela, são jogos complicados, sempre foram e sempre vão ser. Então é ter tranquilidade. Contra o Cruzeiro, você falou, nós perdemos, não tem nada de revanchismo, queremos vencer porque queremos subir na tabela, queremos nos distanciar do Cruzeiro. O Cruzeiro é um candidato ao título, estamos vendo o trabalho que o treinador do Cruzeiro está realizando, é um espetáculo e temos que aprender todos do que ele vem fazendo e vai ser um jogo muito bonito. Felipe, você mencionou a dificuldade do Campeonato Brasileiro, mas falou também da necessidade de se distanciar do Cruzeiro. Eu acredito que também projetando o Palmeiras, que são os 2 clubes que brigam diretamente com o Flamengo pela primeira colocação e, consequentemente, pelo título. Até utilizando essa dificuldade do Brasileirão. O como você acha que é difícil manter essa vantagem, que se não é confortável, pelo menos uma vantagem segura do Flamengo, até ampliá-la, e se você já faz algum tipo de projeção de pontos para conquistar o título brasileiro? Não faço projeção nenhuma, penso jogo a jogo, já falei para vocês muitas vezes, eu trabalho jogo a jogo. Penso no próximo adversário, temos que ganhar, independente da competição, do jogo. Ano passado já não tínhamos mais chances de sermos campeões do Campeonato Brasileiro, né, quando eu estava aqui. E mesmo assim, queremos vencer todos os jogos que venham pela frente. Essa é a minha filosofia, a minha mentalidade. Tento transmitir isso para os jogadores. Temos que querer ganhar tudo, absolutamente tudo, até treino, até joguinho no aquecimento. Eu quero que eles ganhem e tenham essa mentalidade vencedora, que é o mais importante. E no final das contas, o melhor vai vencer. E o melhor que vença o Campeonato Brasileiro vai ser justo, porque é o campeonato mais competitivo para mim, um dos mais do mundo, se não o mais. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro e revista Placar. Felipe, você chega agora no mês de outubro, que pode ser o mês mais importante do ano para o Flamengo, né? Porque são 7 jogos que o Flamengo tem, 2 deles contra o Racing pela Libertadores, tem um jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, um jogo contra o Palmeiras no Maracanã, um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro no Allianz. Como é que o técnico Felipe Luiz chega para esse mês de outubro, que pode ser um mês crucial, e o quanto a data FIFA pode impactar aí na preparação do seu time, visando essas partidas importantes desse próximo mês? Obrigado. Junho foi um mês crucial, maio foi crucial, julho também foi crucial. Tivemos jogos aí, se não ganhássemos do Táchira,
não estávamos na Libertadores. E no Flamengo tudo é crucial. Todo jogo é importante, todos os meses são importantes. E o calendário é o que é. Temos que afrontar da melhor maneira possível, sabendo da qualidade que nossa equipe tem, da força que nós temos, e continuar trabalhando. O único caminho é trabalho, esforço e sacrifício. O único caminho. Felipe, boa noite. Só para te passar uma informação, terça você completa um ano. O último técnico que conseguiu completar um ano como técnico do Flamengo foi o Vanderlei Luxemburgo, que chegou no final de 2010 e saiu no começo de 2012. Então é uma missão muito difícil, 15 anos já que isso não acontece. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu encontro com o Dorival Júnior, ele como técnico. Ele que te lançou, né, como profissional. Queria saber se vocês conversaram alguma coisa, se relembraram algum momento, como é que foi aí esse reencontro com o Dorival, hoje ele à frente do Corinthians. Obrigado. Sobre esse aniversário, né, um ano aí como técnico, me deixa muito orgulhoso, mas eu falei para vocês no outro dia, eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se eu não, ou não vou ganhar, mas o que eu sei caramba. Isso é possível. Não, isso que não tem cadeira? Eu não sei. Tá, desculpa. Não, eu até esqueci. Um ano, Dorival. Não, sobre um ano, Mas o que eu vivo desde o primeiro dia que eu pisei nessa cidade e trabalho nesse clube é algo especial. Eu vivo, é especial, eu não sei, só Deus pode explicar, mas eu vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais, vocês já sabem disso, e estou trabalhando muito para isso. Sobre o Dorival, falei com ele antes do jogo, fui no vestiário dar um abraço nele, sei, como treinador, você também citou o Lucha, a dor e a solidão da derrota, ela é muito forte, eu não sabia que era tão grande, então hoje nós saímos vitoriosos, eu tô feliz, ele vai passar uma noite difícil, porque todos nós passamos, e hoje eu entendo, e até já pedi desculpas para outros treinadores que eu tive, porque hoje eu entendo tudo que os treinadores passam, né? Então é um trabalho muito sacrificado, que dá muitas alegrias, mas também o sacrifício é muito grande. Então passei, dei um abraço, eu tenho muito carinho, muito amor por ele, por tudo que ele fez por mim, e desejo sempre o melhor para a vida dele. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite.